tinha recuperado de Covid, não foi de Covid que ela morreu, tinha recuperado, ela tinha mais de 90 anos, venceu o Covid, mas tinha outras comorbidades, então ela faleceu essa madrugada. Vocês podem orar comigo pela pastora Cida, e mais tem a nossa irmã também, Sabrina, que perdeu a avó, me parece, foi ontem, alguma coisa assim, não me comunicaram, mas fiquei sabendo por algumas informações do falecimento da avó da Sabrina, também da Sara, que foi membro dessa igreja. E vamos orar, aproveitar e orar por tantas famílias que estão enlutadas. Eu sei que esse é um momento que oração nunca é demais, para que o Espírito Santo, Ele é o nosso melhor consolador. Está ali a Sabrina, é vó mesmo que faleceu? Eu também era bem idosa, não era, Sabrina? Bem idosa, fiquei sabendo hoje. Então vamos pedir a Deus para que Deus abençoe, para que o Espírito Santo abençoe, alcance o coração de cada um desses familiares e os demais familiares pelo Brasil, e por que não dizer pelo mundo, né, gente? Por que não pensar hoje, nesse tempo além fronteira, porque a dor não é só no Brasil, a dor se estende à América do Norte, ao continente asiático, africano, à Oceania, ao continente, hoje nós temos aí a Europa, que tem sido hoje machucada muito nessa questão, e a América Central também, até tivemos esse acidente também lá na Indonésia, a perda de 62 pessoas. Vamos pedir a Deus para que a graça de Deus abrace cada família. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós agora, Pai, oramos por cada família. Esse tempo de dor, esse tempo onde o planeta Terra tem sido marcado com lágrimas, Senhor, e são muitas famílias enlutadas, e pedimos ao Senhor agora, Pai, abençoe poderosamente esse tempo, Deus, difícil que cada família enfrenta. Nós oramos, Deus, colocando nas suas mãos, não só o nosso Brasil, mas todas as nações, e oramos para que o Senhor abençoe. Também nessa noite a pastora Cida, que teve a perda da sua mãe, a nossa irmã Isabel, aquela guerreira, Senhor, aquela que combateu o bom combate, mas ela guardou a fé dela. Pai, aquela heroína, Deus, abençoamos agora a família da pastora Cida, abençoamos agora a vida da Sabrina, também e todos os familiares. Deus, que também perderam ali, Deus, alguém importante da família, que o Senhor abençoe. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e oramos. Abençoe a nossa cidade, João Molevade, Pai. Nós intercedemos por essa cidade, pela paz nas famílias. Oramos pelas crianças, Deus, para que o Senhor abençoe. Oramos, Pai, para cada empresa estabelecida nessa cidade. Põe a tua mão, Deus. Dá direção, Deus, aos governantes. Deus, dá, Deus, a cada um, Deus, a graça nesse tempo difícil, Pai. Nós te pedimos por cada profissional da saúde, seja a nível municipal, estadual, nacional. Renove as forças de cada um, Deus. Abençoe em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, é o que nós clamamos. Amém. Amém, gente? Eu quero que vocês engrossem a fileira nesse tempo de aumentar a dose da oração, da intercessão. Que nós, pelo menos acredito que esse momento da igreja, no cenário brasileiro, é muito importante o nosso papel, muito importante o nosso papel de intercessão, de oração para o nosso Brasil, enfim, para todos, amém? As crianças podem deslocar, Deus abençoe vocês, eles têm algumas lá fora já, então já podem movimentar-se para serem também abençoadas, amém? Irmãos, eu quero hoje falar um pouco, conversar com vocês. Semana passada, eu vou fazer o teste aqui, drive aqui na vida da igreja, né? Fazer um pequeno teste aqui. Os adultos pedem para entrar e as crianças só que permaneçam lá fora, por gentileza.
Olha bem, semana passada eu compartilhei um tema aqui. Quem lembra o tema que foi compartilhado semana passada? Poder de quê? Por isso que eu vou pregar a mensagem aqui. Às vezes eu preciso pregar a mesma mensagem, um tema, né? Às vezes repetindo várias vezes, né? Quem lembra o tema? Isso é para acender sua memória, né? Falei do poder do quebrantamento. Isso. Eu falei sobre o poder do quebrantamento. Hoje eu quero falar de um assunto, conversar com vocês. E eu acredito, lógico, todos os assuntos que nós consideramos hoje importantes, esses princípios para a nossa vida. Mas esse assunto que eu vou abordar hoje com vocês, ele nos dará duas situações dentro da nossa agenda de 2021. Se nós tivermos cuidado em usar esse princípio com a eficiência e com a sabedoria do alto, com o alinhamento do céu, o que nós vamos praticar, vamos utilizar essa matéria-prima para o Espírito Santo fazer um reboliço na nossa vida. Mas se nós descuidarmos, nós vamos produzir matéria-prima para o diabo estragar muita gente e até a nossa vida. Pastor, o que é tão forte assim que poderá ser exatamente dessa envergadura esse conceito? O que eu vou falar aqui hoje pode ser matéria-prima do Espírito Santo ou matéria-prima do diabo. Depende de nós. Algum aqui já até sacou o que é. É algo que você lida, que você utiliza direto. E eu utilizo muito mais do que você um pouco. Eu utilizo um pouco mais. E hoje até minha esposa, sem saber o que eu ia pregar, Deus usou ela para me dar uma solapada, para me dar um ajuste. Eu não sabia o que eu ia pregar, sabia, amor? Mas Deus pegou ela, e eu que tentei argumentar com ela. Porque, irmão, quanto mais argumento, menos arrependimento. Você pode saber, quando a gente começa a argumentar demais, é porque nós não queremos aceitar que estamos errados. Ninguém falou nada, fala a Deus. Por isso que, às vezes, é argumentar menos e arrepender mais. Porque muita gente, quando é bom de argumento, ele é péssimo em arrependimento. Isabela. Pega leve, pastor. Mas é verdade, eu falo agora porque esse aqui que vos fala, tem hora que eu quero argumentar com minha esposa, que eu quero contrapor minhas ideias, meus pensamentos, achando que eu vou convencê-la. Aí tem hora que ela baixa a guarda e fala assim, eu não falo mais, deixa eu ser Deus. Aí quebra todo, né? Aí quebra todo. E hoje, sem ela saber que eu iria abordar esse tema, essa fala, esse assunto, ela entrou nesse assunto. Ela construiu uma correção do meu comportamento como líder. Eu sei o que ela quis fazer, no meu caso, como pastor, ela quis me ajudar para que eu corrigisse algumas áreas. Mas aí, Lívia, como um bom argumentador aqui, quer mostrar que não está errado, falta humildade para o arrependimento. Eu falo, não, preciso mudar mesmo, pronto, acabou, melhor caminho. Então, nós que somos hoje, que queremos às vezes argumentar muito, vamos tomar cuidado para que isso não elimine o arrependimento e a sensibilidade de mudar de vida. Quem está me entendendo, diga amém. Eu acho que se eu fosse para casa hoje, já valeu a pena. Se entendermos esse princípio. Argumentar menos e arrepender mais, Diogo. É claro que no casamento de vocês não tem isso. Mas, pastor, o que é isso? Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder das palavras. Fala comigo assim, o poder das palavras. E quando eu falei semana passada do poder do quebrantamento, você diz assim, por que esse assunto? Eu vou falar com vocês aqui sem medo de errar.
O Espírito Santo, ele é nosso amigo, fala assim, nosso amigo. Se é uma hora boa para se falar sobre palavras, é o começo desse ano. Porque se nós fôssemos fazer o retrospecto de 2020, como é que nós usamos as nossas palavras ali na nossa casa? Como é que nós usamos as nossas palavras com relação à nossa comunidade, com relação à nossa sociedade, com relação ao nosso Brasil? Com relação a esse tempo de pandemia, com relação a nossas crises. Como é que nós construímos nossa comunicação? Porque às vezes nós temos que aprender, irmãos, falar mais de Deus, falar menos de nós e nada dos outros. Às vezes nós falamos mais dos outros e menos de Deus, ou nada de Deus e muito dos outros, e menos de nós. E muito de nós, perdão. Então, nesse caso aí, quando eu falo que é um assunto de relevância, de importância para nós nesse ano de 2021, é um bom tempo para a gente aprender e quem sabe rever, quem sabe melhorar a nossa comunicação. É lógico, irmãos, que hoje a comunicação, eu sei que a comunicação hoje ela é muito pontual na nossa era digital. Eu sei que quando falo de comunicação, a gente tem a verbal, que eu quero dar ênfase hoje, mas nós não podemos descartar hoje essa comunicação virtual hoje, aquela do dedo. Porque tem gente hoje que não tem coragem de falar, fala com o dedo, machucando, ferindo, expondo. Se é uma época, infelizmente, irmãos, eu falo isso com tristeza, se é uma época, nessa pandemia, que houve tanto fake news, tanta coisa terrível, e infelizmente muita gente usando a comunicação digital para destruir, para eliminar valores, para expor vergonha, para expor a nudez das pessoas, é esse tempo da comunicação digital. Porque tem gente que é tão covarde que não tem coragem de encarar o outro, fala pelo dedo. Porque a fake news hoje, irmãos, infelizmente hoje, por isso que nós como igreja temos que aprender a filtrar o que a mídia vende. Minha tristeza maior, irmãos, que nós precisamos amadurecer. Nesse tempo pós-moderno, onde a tecnologia está definindo rumos de muitas famílias, rumo de muitas pessoas. As pessoas elas pegam lá o telefone, olham e falam assim, meu Deus, ai meu Deus, ai, estou lascado. Como se aquilo que chegou ao meu celular, seja qual comunicação fosse uma verdade absoluta. Infelizmente, irmãos, hoje nós estamos na era da informação. Então nós temos que aprender a filtrar. Não vamos ficar comprando tudo que eles vendem, não. Vamos aprender a construir o bom senso desse tempo. É importante a gente tomar muito cuidado. Primeiro porque nessa pandemia, irmãos, o que tem de gente comprando gato por lebre, o que tem de gente comprando, como diz, verdades misturado com o quê? O pior de tudo, irmãos, que a gente vê as fakes julgando, pulverizando, a gente percebe-se que as pessoas elas reproduzem informações que elas nem sabem se é verdade. E eu vou até pedir, por favor, vamos tomar cuidado para reproduzir certas coisas, porque tem gente que parece que não tem muito tempo para jogar fora. Temos que até aprender. O que é que eu vou reproduzir isso aí? Será que isso aqui tem fundamento? Isso aqui tem veracidade? Isso aqui tem sentido de repassar para frente? Porque quando você repassa, eu nunca vi ninguém chegando e voltando atrás para recuperar, para rever, seria consertar. Até hoje no meu WhatsApp, olha bem, ninguém chegou reconstruindo e como é que é a palavra certa? É quando você emite uma informação errada e depois ela descobre, mas você precisa de retratar. Não vejo, até hoje no meu celular ninguém retratou nada, a não ser no seu.
Mas no meu ninguém retratou. Não, isso aqui foi mandado, isso é mentira. No meu celular não. Aí o rombo já foi feito. Fala assim, o rombo já foi feito. Por isso temos que tomar cuidado. Temos que aprender. Então eu quero hoje falar um pouco, como eu disse, a comunicação você comunica hoje com a expressão corporal. Você comunica com a expressão facial. Você comunica com hoje, dentro da visão, hoje comunicação, você tem a comunicação verbal. Você tem hoje essa comunicação digitalizada. Enfim, nós temos hoje a escrita, porque o próprio Deus usou o poder da palavra, mas Ele nos deu a graça que essa palavra foi imprimida, fala assim, impressa. Né? Deus, Ele fala nos nossos últimos tempos por várias maneiras. E uma das maneiras de Deus falar é através da sua palavra. A própria criação de Deus foi no poder da palavra. Por isso que você percebe se Gênesis 1, no princípio criou Deus céus e terra. O capítulo 2 já fala do caos. E a terra era sem forma e vazia. Né? E a Bíblia diz assim, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas do capítulo 1, do 3 em diante, aí Deus entra em ação. Haja palavra. Poder criativo, poder de organização. Ele criou tudo com perfeição, com habilidade e bom gosto. Fala comigo assim, meu Deus tem bom gosto. Tem ou não tem? Ele é top, criativo. Ele tem tanto bom gosto que eu estou aqui, você está aí. Esse manequim. Bom, vocês podem até não achar, mas minha mãe fala que eu sou bonito. A minha esposa também de vez em quando fala. Ela quebra meu galho. Mas a Bíblia fala que o haja de Deus. Fala assim, o haja de Deus. Deus trouxe todas as coisas existentes pelo poder de quê? Da palavra. Mas interessante, irmãos, que também hoje o haja de Deus é uma realidade, mas o haja da sua boca também é uma realidade. Eu não estou dizendo agora de palavra positiva, eu não estou dizendo agora de poder positivo, não estou dizendo do poder daquilo que Deus nos deu, através da nossa comunicação. O poder criativo também está na nossa boca, está na nossa língua. E aí precisamos analisar, precisamos pensar hoje, por que se você for fazer hoje uma análise, o próprio Jesus disse que a boca fala do que o coração está. Olha para mim aqui, preste atenção aqui nesse princípio que é muito básico. A boca fala do que o coração está cheio. Se quer conhecer uma pessoa, começa a conversar com ela. Quem aqui é um pouco mais habilidoso na avaliação da psicologia humana? Com meia hora você consegue descobrir o que é que está no contexto daquela vida. Meia hora de comunicação. Meia hora. Meia hora. Interessante como que as palavras revelam o que está dentro de nós. Porque as palavras são raízes do nosso coração. Por isso tem pessoas, você conhece ela muito rápido. Conhece ela muito rápido, com pouco tempo de construção, de comunicação. Porque as palavras elas revelam coisas dentro de nós. Tem pessoa que você conversa com ela, você fala assim, que coisa bacana. Mas tem pessoa que meia hora você conversa com ela, dá vontade de sair correndo. Ela consegue te jogar para baixo, ela consegue te colocar para baixo em curto prazo. Mas tem pessoa que conversa com você, ela derrama vida no seu coração. Ela derrama entusiasmo. A coisa está feia, mas vamos lá, Dedé, vamos que vamos. Mas tem pessoa que derrama mais veneno do que vida. Tudo reclamar. Fala comigo assim, este ano eu quero reclamar menos. Fala assim, falar menos. Tem uma palavra que eu gosto muito, esse ano eu aprendi sobre minimalismo. Minimalismo é
quando eu entendo que o menos é mais. Fala-se, o menos é mais. Né? Às vezes precisamos hoje, nesse contexto de vida, aprender esse princípio. E a comunicação vai ser uma delas. Se nós queremos melhorar, vamos ter que aprender esse princípio, o menos é mais, na nossa comunicação. Falar menos com mais qualidade. Porque às vezes nós falamos demais. Eu que prego, eu vou confessar a vocês, não é à toa que a Bíblia fala que muitos querem ser mestres, mas não sabem o peso de liderar, porque quem lidera fala mais. A possibilidade de errar é maior. Porque muita gente se encanta com esse título de pastor, mas esquece das prerrogativas, das responsabilidades. Tem o PR de privilégio, mas tem o R de responsabilidade. Porque quanto mais você fala, mais possibilidade de ferir, de machucar. Porque eu não sou assertivo, irmãos, em tudo que eu falo. Eu não sou assertivo. Primeiro, eu sou humano. Se você está comigo hoje aqui, pode ter certeza que esse bacana aqui tem hora que na comunicação dele deixa muito a desejar. Minha humanidade, ela existe. E não tenho medo de ser humano, porque eu sou humano. Amém, gente? Não tem jeito. Eu falei hoje, foi interessante hoje, na comunicação com minha esposa, no momento que ela questionou uma posição minha, eu entendo que às vezes em determinados pontos eu tenho minha limitação humana para responder toda uma demanda, mas nem por isso eu posso deixar de melhorar. Fala-se melhorar. Porque o que ela projetou na minha mente era para que eu cuidasse como pastor para melhorar a minha posição de líder, porque às vezes são ações pequenas, mas que ela pode galgar valores do outro lado, que tem sentimento. Quem me entende aí, diga amém. Porque do outro lado tem ser humano, do outro lado tem gente, do outro lado tem pessoas que precisam, às vezes, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de empoderamento, de uma palavra de apoio, de uma palavra. Então, isso é muito interessante. Então, essa noite eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que a comunicação, que as palavras podem gerar. E eu espero em Deus que essa palavra, hoje, como eu disse, nesse início de ano, ela nos ajude a sermos muito melhores dentro da nossa casa. Muito melhores. Eu quero que Deus me ajude a ser um melhor marido, melhor pai, melhor pastor na comunicação. Porque tem hora, irmãos, que a nossa demanda em função do resultado, a gente fere pessoas. A gente esquece que pessoas são mais importantes do que os nossos resultados. Quem pode dizer um amém aí? Sei que nessa hora, né, é até pesado, né, pastor? A gente esquece que pessoas são mais importantes do que os nossos interesses. Eu estava aqui de manhã lembrando de algumas ações minhas, de alguns fatos, de que quantas vezes em nome de um resultado, de um perfeccionismo, a gente atropela os sentimentos das pessoas e não permitimos às pessoas de errar como se nós fôssemos perfeitos. Olha aqui. Quantas vezes nós queremos, em nome de uma assertividade humana, de um resultado humano, queremos que os outros respondam à nossa expectativa e aí acabamos ferindo pessoas que nós amamos, ou às vezes que nos servem, porque aquele empregado que estão conosco lá, apesar de ele ter um salário no final do mês, eles estão ali para servir. Eu custei entender isso. E a igreja é muito mais sério, porque a igreja são voluntários. São pessoas que são conscientes de que elas estão fazendo primeiro para Deus. E a igreja ela é abençoada, a comunidade é abençoada. E aí eu tenho que ter muito mais zelo, muito mais consciência de que eu não estou lidando com uma ArcelorMittal, eu estou lidando com o povo de Deus. O rebanho de Deus.
Estou lidando com pessoas que querem fazer para a glória dele. Quem me entende, diga amém. Eu sei que essa palavra, você que está em casa, diria assim, pastor, essa palavra hoje, ela poderá nortear, ela poderá definir rumos para a nossa vida esse ano, para trazer muita alegria ao coração das pessoas. Eu sei que nós temos desafios muito violentos, porque a nossa impulsividade, às vezes, nossos desequilíbrios, às vezes, como humano, nos avacalha bastante. Mas ainda bem que nós temos o Espírito Santo, que é o nosso amigo. Diga comigo assim, o Espírito Santo. Eu estava lembrando aqui de um fato que às vezes nós precisamos tomar cuidado para a nossa jornada da vida cristã, falando sobre o Cão, filho de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Mas Cão fez uma coisa que me fez lembrar aqui de manhã. Não estava contido isso na palavra. Cão, ele viu a nudez do seu pai. Porque Noé, irmãos, ele plantou a vinha, mas ele embriagou-se com a vinha. Fala assim, plantou a vinha, fala assim, mas embriagou-se com a vinha. Eu vou abrir um parênteses aqui. Plantar a vinha não é pecado. A questão é quando embriagamos com ela. Vou aplicar isso aí. O duro, irmãos, Deus não tem problema nenhum quando nós alcançamos alguma coisa nessa terra. O duro quando nós nos embriagamos com aquilo que alcançamos. O duro é quando nós nos embriagamos com as coisas. Porque quanto a ter coisas é uma coisa, mas quando as coisas não têm, é um outro resultado. Eu tenho muito medo da vida. Às vezes, plantamos a vinha, mas nos embriagamos com ela. Isso é apenas um adendo dentro da nossa palavra. Mas vou voltar agora. A Bíblia fala que Noé embriagou-se. E ele ficou nu na tenda dele. E Cão, quando viu ali Noé nu, ao invés dele cobrir a nudez do seu pai, o que ele fez? Expôs. Propagou-se a nudez. Aí veio outro filho de costa, respeitando o pai. Cobriu a nudez. Fala comigo assim, eu preciso aprender a não despir ninguém através da minha língua. Você sabe que um dos grandes desafios hoje da nossa vida, talvez nessa palavra de hoje, é que nesse ano Deus nos ajude a errar menos na nossa comunicação. Eu sei que vamos errar. Eu sei que nós ainda temos muito que ser treinado, de termos um temperamento mais controlado pelo Espírito Santo. Mas eu posso errar menos. Fala assim, eu posso errar menos. E a Bíblia fala que Cão saiu expondo o pai, a nudez dele, enquanto um cobriu. Irmãos, nós precisamos aprender esse ano a não ficar expondo a nudez dos outros, porque nós não somos tão bons como nós pensamos, ao ponto de ficarmos expondo a vergonha de ninguém. Nós não somos tão bacana como pensamos. Quando a gente perceber alguém que está errando, alguém que está, às vezes, precisando de uma ajuda, é muito mais fácil a gente acessar essa pessoa do que ficar expondo, porque às vezes é muito perigoso. Eu vou mais ou menos dar a você um relato aqui interessante. Chega aqui, Marlon. Vamos supor que o Marlon chega perto de mim e ele chega e fala do irmão Geraldo. Fala, rapaz, vou te falar do Geraldo. Já começou, não é nada não vale nada não. Né? Aí ele chega e começa a falar do irmão Geraldo. Ele conhece o irmão Geraldo, ele vai falar do irmão Geraldo para mim. Irmão, quando eu for encontrar com o irmão Geraldo, qual que é o retrato que eu vou ter dele? Do que passou para mim. Ele pintou o irmão Geraldo. Ele fala comigo assim, despiu.
Fala assim, a nudez. Aqui, ó. A nudez psicológica. Ele expôs a vergonha dele. Eu vou até dizer para você uma coisa. Olha aqui para mim. É comum o pastor Leles, às vezes, receber pessoas e comunicar com pessoas que, às vezes, eles vêm passar um relatório errado. Mas sabe o que eu aprendi na vida? Que é melhor você dar uma chance para a pessoa e saber que, de fato, quem ela é, do que ficar ouvindo a sua boca do povo. Quem pode dizer um amém aí? É porque, olha, irmãos, tem gente hoje que chega para expor o outro, para expor a vergonha do outro, e aí você se permite aquela pessoa conhecer, ou ser conhecida, e às vezes sempre conta a sua versão dela. Então é muito perigoso. Fala comigo assim, eu preciso tomar cuidado. Diga assim, e não aceitar todo o relatório das pessoas. Obrigado. Agora, isso é o contrário também. Pode ser também que ele chegue e fala assim, poxa, cara bacana, cara sério. Aí a hora que eu encontrar com ele, qual a imagem que eu vou ter dele? Aquilo que foi pintado. Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Eu já tive. Eu, como líder, é comum as pessoas chegarem e querer falar comigo de alguém. A gente sempre, às vezes, acontece. Num quesito de relação. E aí precisamos tomar cuidado de não também despir a pessoa para outros. E achando que a pessoa nunca pode mudar. É porque, às vezes, ela está contando um relatório de 20 anos atrás, mas hoje essa pessoa é uma nova criatura. Entendeu? Às vezes o relato que ela pintou, o quadro que ela pintou é de 20 anos atrás, mas hoje ela nasceu de novo. Isso é comum. Estou passando para vocês informações simples, mas para a gente analisar. Então vamos lá. Eu quero ler com vocês hoje, quero falar hoje baseado em Tiago, sobre 4 níveis da comunicação, o que ela gera, quais os poderes que ela gera. A comunicação, o poder da língua, o poder das palavras. Fala comigo assim, o poder das palavras. Fala assim, primeiro, diga comigo assim, ela pode fazer um milagre. Pastor, qual que é o milagre que a palavra pode fazer na minha vida? Ela pode me ajudar hoje a ser um instrumento terapêutico. Quantos acreditam que a palavra pode ser terapêutica? Levanta a sua mão. Podemos hoje usar nossas palavras para ser saúde para as pessoas. Ser uma medicina para as pessoas. As nossas palavras, elas poderão nos ajudar pessoalmente e elas poderão ajudar outros que estão conosco no nosso convívio, as nossas conexões. Vamos ler lá. Vamos lá, Tiago. Vamos ver aí como é que está o texto. Pode começar do versículo primeiro, que aí eu sei que está no 2, mas vamos lá no primeiro aí. Olha que coisa interessante aqui. Eu vou no meu... Aqui diz assim, você quiser acompanhar aí, acompanhe na sua versão aí em casa, Tiago capítulo 3, pode acompanhar que nós vamos caminhar um pouco nesse texto e depois de Provérbios, vamos tirar alguns versículos. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Fala assim, mais rigor. Diga assim, quem fala mais, vai ser mais cobrado. Não tem jeito, pastor. Quem fala mais, a possibilidade de errar é o quê? Maior. Então aqui nós temos aqui, o versículo 2. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não peca no falar, tal pessoa ela é perfeita. Eu quero tirar essa palavra perfeita e colocar madura. Fala assim, madura. Olha que coisa interessante aqui. Olha, se alguém não peca, não erra no falar, tal pessoa é perfeita ou é madura, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Então, primeira coisa, irmãos, essa palavra, ela é terapêutica. Ela pode nos ajudar. Ela pode nos ajudar. Agora, interessante que aí diz que ela é madura.
Deixa eu dizer uma coisa, quantos precisam ser maduros no falar? Levanta a sua mão. Porque tem gente, irmãos, que é um verdadeiro, é uma síndrome de criança. Meu Deus, não sei que eu arrumei isso não. É uma síndrome de criança na comunicação. Só vive fazendo e falando o que sente. Ah, eu vou falar para lá. Estou sentindo, vou falar. Isso é falta de maturidade. Irmão, nem tudo devo falar. E na verdade, irmãos, comunicação é o seguinte, nós devemos pensar o que falar, com quem falar, por que falar, como falar. Como diz a frase célebre do pastor Leles, a frase famosa do pastor Leles, é o como falar, é meu calcanhar de Aquiles. Meu Deus. Fala comigo assim, fala assim, pastor Leles, que este ano você melhore. A minha questão não é o que falar. As mulheres aí dizem num coro só, fala assim, não é o que os homens falam. Vamos lá, todas as mulheres, fala assim, não é o que o homem fala. Fala comigo assim, é como ele fala. Oh, meu Jesus. É lógico que essas questões aqui eu estou falando para mim, gente, mas os homens aqui são tudo top, são tudo VIP. Eu sei que às vezes essa demanda é minha, não é de você. Essa questão não é de vocês. Mas, irmãos, como eu preciso melhorar no como falar? Minha esposa vive me arguindo nessa questão. É uma melhora que eu tenho que trabalhar no Leres, é uma melhora que eu tenho que trabalhar na minha relação de liderança. Então, numa comunicação, você tem que perguntar o que fala, como fala, por que fala, com quem fala, até com quem fala, sim ou não? E quando falar é importante? Sim ou não, gente? Porque, irmão, tem palavra que ela pode ser uma medicina, mas de repente, a hora é errada, fala assim, a hora pode ser errada. Tem hora que é melhor você falar assim, não é agora não, que tem que tomar o remédio não, tem que ser mais tarde, o remédio tem que ser tomado tal hora para ter o efeito. Então, primeira coisa aí, diga assim, terapêutica. Vamos lá, alguns versículos aqui nós vamos ver aí, olha o que diz lá, o Provérbios, as palavras agradáveis são como olha bem, um favo de mel, fala assim, favo de mel. São doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de... Em outra versão fala que ela é medicina. Tem uma outra versão aí que diz aí. O que diz aí na sua aí? As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma. Diga assim, doce para a alma. E revigoram o que? A saúde e a alegria de viver. Irmãos, que as nossas palavras possam produzir saúde e alegria para quem ouve. Ó, alegria para quem está nos ouvindo. Né? As palavras agradáveis. Vai lá, próximo. As palavras do tagarela ferem como espada de 2 gumes. Fala assim, 2 gumes. Tagarela, vocês já sabem o que é 2 gumes. Todavia, a língua dos sábios promove cura. Fala assim, medicina. Fala assim, remédio. Essa bênção sobre minha vida. Diga amém. Essa bênção está sobre a minha vida. Deixa eu te dizer. Isso é muito bom para mim. Para o meu coração, para a minha vida. Que o Eterno nos ajude a promover cura através da nossa vida. Que nossa família seja uma família terapêutica. Porque, irmãos, hoje parece que as famílias virou lugar de ferir. Cada um está usando, é igual Pedro lá com a orelha do Malco. Tetou, relou, está a espada tirando. Não vem não, mulher. Não vem não, trem. E nós gostamos de tirar a espada. Engraçado que a gente gosta de tirar a espada dentro de casa. Lá fora a gente é doce com as pessoas. Tem mulher que olha assim, que maridão, mas vai viver com ele, trem. Tem pessoa que fala assim, nossa, que mulher, vai, boba, viver com ela. Irmão,
Que o Senhor nos ajude a sermos famílias terapêuticas. Que o Senhor nos ajude a ser igreja terapêutica. Em nome de Jesus. Que Deus nos ajude a valorizar mais as pessoas, a elogiar mais. Quem precisa elogiar mais? Que levanta a mão. Deixa eu levantar o pé também. Meu Deus. A potencializar mais as pessoas. Olha lá, próximo. O conselho oferecido na hora certa, isso aqui é legal. O conselho oferecido na hora certa é agradável como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Fala comigo assim, a palavra dita a seu tempo, diga assim, é como maçãs de ouro em salvas de prata. Fala assim, tem muito valor. Então, primeira coisa terapêutica. Vamos lá agora na segunda parte da palavra. Olha lá. O Colossenses 4:6 também eu vou fazer questão de mencionar, porque essa palavra de Paulo é boa. Que as suas conversas sejam, olha, aqui está dizendo amistosas, né, e agradáveis. A outra versão diz temperada. Que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Fala comigo assim, palavra temperada. Boa, né? A fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Vai lá. Por exemplo, se colocarmos, aí já é o versículo 3:3, aí eu já vou entrar para outra etapa. Fala primeiro, terapêutica, diga assim, segundo o poder da palavra, fala assim, influenciadora. Quantos creem que a sua palavra pode influenciar muita gente? Levanta a mão. Agora, o detalhe é o seguinte, que as nossas palavras podem influenciar para o bem ou para o mal. A questão é, porque aqui quando o Tiago fala agora de dois elementos aqui, duas metáforas, volta lá, por favor. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Próximo versículo. Primeiro exemplo que ele dá do freio, fala-se freio. Aí ele fala do segundo exemplo, segunda metáfora aqui. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Então fala comigo assim, diga assim, freio, fala assim, e leme. Irmão, você que já teve a oportunidade de viajar em um cruzeiro, em uma grande embarcação, eu tive a oportunidade de viajar num cruzeiro que era 8 andares, era um grande shopping no mar, 4.000 pessoas. Pensa bem, é um grande edifício no mar e ali um pequeno leme com um timoneiro domina aquela embarcação. Nós precisamos, irmãos, lembrar que a nossa língua é como isso. É um pequeno membro, mas nós precisamos do timoneiro do Espírito Santo para nos ajudar a produzir coisa boa. Porque se não tivermos o timoneiro do Espírito Santo governando a nossa língua, nós conseguimos fazer estragos. Teve um dia atrás, uns anos atrás, que eu fiz uma oração meio esquisita. Eu falei, Senhor, coloca um freio na minha boca. Ô pastor, que oração esquisita. Irmão, sabe por quê? Porque tem hora que a gente fala demais. Fala assim, falar demais. Tem hora, irmãos, que a gente precisa dizer, Deus, me ensina. Porque as palavras que nós produzimos, irmãos, não são palavras alheias, não. Não vai ao vento, não. Olha, irmãos, a palavra nossa é uma semente, fala assim, poderosa. Olha aqui para mim. Nossas palavras são sementes poderosas. E é uma semente, irmãos, que ela determina muita coisa na nossa vida. Nós podemos fazer um ambiente, influenciar um ambiente com muita coisa bacana, mas também nós podemos influenciar um ambiente, azedar um ambiente com uma palavra. Às vezes dentro de casa, com uma palavra a gente azeda o ambiente, sim ou não, gente? Uma palavra a gente consegue azedar o ambiente de trabalho, a gente consegue ser antipático, a gente consegue ser insuportável, a gente consegue ser prepotente no nosso casamento. Com uma palavra a gente consegue influenciar um ambiente nas nossas relações familiares, com nossos filhos. Por isso que é interessante a gente pensar sobre essa influência. As palavras, um dos poderes da palavra é influenciar. Por isso que temos que pensar, pastor, isso é importante demais. Que nós possamos entender nesse ano 2021, que nós possamos
sermos influenciadores para uma atmosfera do céu. Fazer da nossa casa um pedacinho do céu. Fazer da nossa célula um pedacinho do céu através da nossa comunicação. Pastor, onde eu estou, pastor, parece o vale de ossos secos de Ezequiel. Então abra a sua boca e profetiza a vida. Pastor, onde eu estou, eu quero influenciar através das minhas palavras. Porque gente para influenciar desânimo, para gerar desânimo, não falta não. Gente para julgar a gente para baixo, não falta. Gente para usar suas palavras para derribar pessoas, para falar mal de nação, não falta. Não falta. Mas nós precisamos hoje sermos agentes de Deus. Precisamos pegar nossas palavras e colocar na mão do Espírito Santo para que ele influencie o céu na terra. Digo amém. Preste atenção aqui. Isso aqui é para mudar nosso rumo nesse ano, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Então, às vezes, precisamos pedir e depender desse Espírito Santo para fazer aquilo que ele quer. Que ele seja o timoneiro da nossa língua. Que se for necessário, até o freio coloca, para a gente aprender a aceitar o comando dele. Vai lá o versículo aí, próximo versículo. A resposta gentil, paz, desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Aqui está falando de, olha aqui está falando de Provérbios 15:1, diz que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Irmão, será que nossas palavras hoje, elas estão desviando o furor? Será que nossas palavras hoje, ela está hoje desviando o furor ou suscitando ira? Será que nós estamos conseguindo colocar mais lenha na fogueira nas nossas relações? Porque tem gente que ao invés de recuar e falar, espera aí, o negócio está meio ríspido aí, deixa eu recuar um pouquinho para melhorar lá na frente. Porque às vezes, querido, é melhor perder diante do homem, mas ganhar diante de Deus. Você fala, pastor, eu vou perder porque eu sei que essa perda agora aparente vai ser vitória lá na frente. O meu nosso, nós não queremos baixar a guarda. Como eu disse, né, como eu falei, às vezes nossos argumentos querem estar sempre por cima. Pouca acessibilidade, pouca assertividade no nosso coração quanto à mudança. Palavra dura. Irmãos, que Deus nos ajude a sermos mais mansos nas nossas falas. Que as nossas palavras sejam encharcadas de graça e misericórdia de Deus. Que as nossas palavras elas sejam encharcadas de bondade. Porque às vezes nós falamos de forma ríspida e às vezes precisamos dizer, Senhor, me ensina a falar em amor dentro de casa. Me ensina a falar em amor com as pessoas. Porque não são as grandes coisas que trazem um ambiente pesado, não, irmão. São as pequenas coisas. São os pequenos tratos. São aquelas coisas, detalhes que vão amargurando o ambiente, vai trazendo um amargor no ambiente. Próximo versículo. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as suas consequências. Esse versículo, na outra versão, diz assim, o poder da vida e da morte está onde? Na língua. E aquele que a bem utiliza, comerá do seu. Olha, irmãos, o poder da vida e da morte está na língua. Vamos, já parou para analisar o poder das nossas palavras? Pastor, nunca pensei, eu achava que podia falar para lá o que sentia, o que achava. Não. Primeiro, irmãos, vou te falar uma coisa aqui. Nós vamos ser justificados pelas palavras. Jesus disse, nós vamos prestar conta de cada palavra nossa. Não, pastor, pega leve. Nós vamos prestar conta. Cada palavra. O poder da vida e da morte está na língua. Vamos lá. Próximo. Agora eu quero falar sobre um outro nível das palavras. Primeiro eu falei terapêutica e falei, ela é um poder influenciador, mas agora é um poder destruidor. Fala assim, destruidor.
Olha aqui para mim. Esse aqui, já estou terminando. Entre todas as partes do corpo, a língua é chamada... entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. E mundo de maldade, fala assim, de maldade. Que corrompe todo o corpo, ateia o fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Fala comigo assim, isso é muito forte. Não só está falando que a destruição pode vir no corpo, mas também o quê? Na minha alma. Fala assim, pode definir a minha eternidade. Olha lá, ó. É um mundo de maldade, é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, até o fogo uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O 7. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, vai. Mas ninguém consegue domar a língua, ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Fala comigo assim, veneno. Fala comigo assim, diga comigo assim, fogo e veneno. Então, além dela ser terapêutica, as palavras, o poder das palavras, além de ser influenciadora, é também destrutivo. E aí nós temos que pensar, pastor, mas isso é muito sério. Nós temos duas figuras aqui, fogo. Com uma pequena fagulha de um palito de fósforo, nós podemos queimar uma Amazonas. Nós podemos fazer um estrago. É um pequeno, irmãos, é um pequeno palito de fósforo. O estrago pode ser feito. É um pouco de veneno, podemos matar. Por isso que é muito sério essa verdade para nossas vidas. Vamos lá, passa os versículos aí de Provérbios. Olha aí, diz, com palavras sábias consegue-se uma boa refeição, mas os ideais têm fome de violência. Fala assim, o versículo, quem controla a língua terá vida longa. Fala assim, vida longa. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Arruinando. Olha que coisa interessante. Vai. Acaso de uma mesma fonte, agora eu vou falar sobre o último ponto. Fala comigo assim, diga assim, o poder das palavras. Fala também, ele fala assim, é um elemento para, diga comigo assim, saciar. Saciável. Porque nós temos duas figuras aqui. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Vai, o 3:12. Olha aí, primeiro, fala assim, uma fonte. O 12, por favor. Está chegando. Pode o figueira produzir azeitonas ou videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Vai. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando as obras com humildade e que vem da sabedoria. Ok, lá já está para entender. Fala comigo assim, diga assim, fonte, diga comigo assim, e figos. Deixa eu falar com vocês, para terminar, para a gente pensar. Ela, além de ser terapêutica, influenciadora, destrutiva, mas também ela pode o quê? Ser um alimento, saciar. Vou fazer aqui uma pergunta. Tiago, ele vai dizendo assim, não convém assim que da mesma boca que sai bênção, sai também o quê? Que sai vida, sai morte. Irmão, não é sábio. Porque tem gente que na igreja manda a família para o céu, mas dentro de casa manda o marido para o inferno. Como é que pode? A mesma boca que está adorando a Deus, Jesus, eu te amo, eu te adoro, sai lá fora e começa a mandar todo mundo para o quinto dos infernos. Para não falar outra coisa. A mesma boca que está dizendo que está adorando a Jesus, está falando mal do próximo. Está expondo, está humilhando, está pisando. A mesma língua que está orando, abençoando, está lá despindo o outro. Está mentindo. Está vivendo em cima de maledicência. É isso que está dizendo. Não devemos, não convém que seja assim. Que é da mesma boca que procede bênção, procede também maldição. Que é a mesma boca que procede a água boa, também procede a água salobra, ou a água salgada, como você queira.
Irmãos, que nós sejamos hoje uma fonte de água boa. Olha o que diz lá o Provérbios. Vamos lá. Interessante para terminar. As palavras do justo são fonte de vida. Fala assim, fonte de vida. Essa sou eu, você, fonte de vida. Você pode dar um amém mais forte aí? As palavras do justo são fonte de vida. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Ao próximo, por favor. Próximo. Acabou? Ok. Só isso aí dá para a gente terminar. Então fala comigo assim. Diga comigo assim. Terapêutica. Influenciadora. Destruidora. Fala assim, insaciável. Deixa eu te falar. Que Deus nos ajude, irmãos. Que o Espírito Santo nos ajude. Porque por nós mesmos a gente não consegue. Diga comigo assim, o homem natural não consegue. Fala assim, mas o homem cheio do Espírito Santo consegue. Amém, gente? Que o Espírito Santo nos ajude a sermos melhores esse ano. Quando Paulo diz assim, não convém que seja assim, que você seja essa pessoa difusa na sua proposta de vida, você seja dúbio no seu sentido de vida, de proliferar, de propagar desgraça e propagar vida. Não, Senhor, eu quero projetar vida. Eu quero projetar vontade do céu na terra. Eu quero, Senhor, debruçar muita bênção na nossa família com minhas palavras. Muita bênção na nossa nação. Muita bênção na nossa cidade. Muita bênção na vida do pastor Lélis. Quando você vê esse baixinho falar, tem um pacote de defeito arrumado. Mas ora para Deus abençoar esse homem. Ora para Deus abençoar a família dele. Ora para Deus abençoar essa igreja. Deus, eu quero ser fonte de vida. Eu não esqueço da mensagem que nós pregamos aqui. Olha, mãos que abençoam, bocas que profetizam vida, ouvidos que ouvem a voz de Deus, olhos que enxergam como Jesus e coração perdoador. Primeira mensagem que eu preguei aqui. Que Deus nos ajude nessa noite. Quantos querem ser fonte de vida aqui? Levanta a mão. Quantos querem ser fonte de alimento para as pessoas? Pastor, eu quero que as pessoas venham a mim, elas possam agregar valores na vida dela. Eu quero que minha família este ano, se elas chegarem, elas vão encontrar fruto nessa figueira, mas fruto bom. Eu quero, pastor, que as pessoas ao ouvirem da minha boca, elas não vão ouvir murmuração, elas vão ouvir alegria. Elas vão ouvir palavras de gratidão, de bênção. Palavras de vida, diga comigo assim, de vida. Fique de pé no seu lugar. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Coloca um fundo musical, qualquer coisa, só para a gente fazer uma oração com a igreja, para a gente orar. Oh Deus, santifica a nossa língua, Senhor. Santifica a nossa boca, Senhor. Preste atenção aqui. Talvez essa palavra, irmãos, ela poderá nortear um tempo de céus abertos na nossa vida como nunca. Nós podemos, pelas nossas palavras, fazer o céu de bronze ou fazer uns céus abertos. Nós podemos, através das nossas palavras, hoje, dizer, Deus, me perdoa, porque eu pequei tanto em 2020. Eu feri tanta gente, eu falei tanto mal das pessoas. Tem hora, irmãos, que eu fico pensando assim, puxa, para que eu falei dessa pessoa? Porque eu ajudei em alguma coisa? Tem hora que é melhor você ficar calado. Tem hora que é melhor nós ficarmos calados. É melhor o Lélis ficar calado. É melhor o Lélis recuar. É melhor o Lélis ficar quieto e deixar que a justiça divina prevaleça. Pai, no nome de Jesus. Nesse momento, Deus, nós oramos. Nós pedimos o seu reino neste lugar. Pedimos, Espírito Santo, sabedoria para comunicar. Sabedoria para sermos fonte e manancial de vida através das nossas palavras. Senhor, me ajuda, Senhor. Ajuda essa igreja neste ano de 2021.
a refletirmos a sua glória. Queremos aprender a falar em amor com as pessoas. Nos ajude, Espírito Santo, a termos mais mansidão, a termos mais habilidade na comunicação. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida nesse ano que te agrade. Senhor, pedimos por misericórdia. Pedimos por misericórdia, Deus. Nós não queremos, Pai, usar a nossa língua para maledicência. Nós não queremos usar a nossa língua para ferir pessoas que amamos. Nós não queremos usar a nossa língua para machucar as pessoas, para falar mal do nosso país, para falar mal das autoridades, para falar mal da nossa família, do nosso cônjuge, nossos filhos, da nossa parentela. Senhor, nós queremos ser boca do Senhor nessa terra. Queremos profetizar vida, Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, nesse tempo, Deus, a semear palavras de vida. Essas palavras são sementes, Senhor. E nós queremos, Pai, declarar, Deus, o Teu favor nesse tempo. Que essa palavra, Deus, nos impulsione a crer no milagre neste ano. Em nome de Jesus. Da transformação. Começa por mim, Deus. Começa pela minha vida, Deus. Começa, Espírito Santo, algo novo. Nós te pedimos, Senhor. Nós precisamos, Deus, sermos diferentes, ser uma versão melhor de nós mesmos neste ano. Precisamos, Senhor, que as pessoas vejam Cristo em nós. Que nós venhamos manifestar o seu amor, sua bondade, através da nossa fala, da nossa comunicação. Dá sabedoria a essa mãe, essa esposa, esse marido. Dá sabedoria a esse líder, Deus. Me dê sabedoria este ano para apacentar o teu rebanho. Dá-nos sabedoria, Deus, a nossa paternidade. Dá sabedoria a esse patrão, a esse empresário. Dá sabedoria, Deus, a esse empregado. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, que o teu favor venha, Espírito Santo, na nossa boca, para a tua glória, em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita. Só dá um sinal para mim, só quem está visitando aqui, levanta a mão, só para mim ver vocês que visitam lá atrás. Deus abençoe vocês, um prazer recebê-los. Lá atrás, ó, gente, Deus abençoe vocês. Lá atrás, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Tanta gente bacana, né? Aqui tem mais alguém, o Jairo está conosco, mais a irmã Lia. Lá atrás, Deus abençoe. Aqui tem alguém, Deus abençoe. Gente, que bacana, muita gente visitando. Vamos louvar a Deus com as nossas palmas, cada um desses visitantes. Vamos agradecer a Deus. Muito obrigado pela visita de vocês, obrigado pelo carinho. E eu espero que vocês nos dêem mais alegria voltando. Francis, Deus abençoe. Volte sempre, a casa é sua. Levanta a sua mão direita, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Deus abençoe, uma boa semana para todos vocês. Amém? Em nome de Jesus.